Então, turma, nós vamos começar a aula de hoje fazendo a conferência da lista de exercícios que vocês tinham que fazer. Vocês já estão com a imagem do quadro aí na tela, não estão? Com o Jamboard? Certo. Ok. Beleza. Só me atualiza aí, como é que esse quadro aparece para vocês? Vocês conseguem ver só o quadro branco? Ou vocês veem tudo em volta, as ferramentas? Dá pra ver tudo, professor. As ferramentas na esquerda aí. Ah, dá para ver tudo. E em cima dá para ver meu cabeçalho do Chrome ali, meus favoritos, isso tudo? Dá pra ver só a parte que tá escrito sem título e algumas coisinhas a mais, mas nada demais. Isso é o topo que vocês veem. Isso. Tá, então eu vou colocar um zoom aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Vamos ver. Ô, Lucas, 75%. Pois é, Marcelo, mas não tem como digitar. A questão Ah, é ok. essa. Uhum. Aí no 100% só aparece até a letra C. Não, até a D. Então vamos usar ele 100%. E aí eu vou ajustando aqui à medida que a gente for precisando, tá bom? Tranquilo, tranquilo. E outra coisa, se eu estiver falando alguma coisa para vocês como se estivesse mostrando e vocês não estão vendo nada a ver com isso, vocês me dão um alerta aí, tá? Porque Ok. pode ter momento que eu mudo de slide, esqueço de mudar para vocês aí, porque a apresentação que eu transmito é diferente de onde eu escrevo, tá? Então, Beleza. primeiro exercício aí, pediu conversão de números binários para decimais. Eu vou usar outra ferramenta com vocês aqui hoje, que vamos ver aqui. Não. Primeiro resultado aí, número 18, confere? Deixa eu colocar essas respostas em vermelho. Ok, Segundo resultado, 21, Ok, 31, letra C, ok, letra D, 1, ok, 4, 1, letra E, 2, 2, 7. Perfeito? ok. Vamos fazer a número 2 aqui então. Se alguém quiser que faça alguma com mais calma, é só me falar, tá? Primeiro aqui, 1, 0, 0. Nossa, desenhar esse 0 é difícil, viu? 1, 1. Vamos fazer o seguinte. 1. professor, boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu perguntar, eu fiz esse trabalho, você quer que te envie ou você vai corrigir? Não precisa te enviar aí. Pode enviar lá no link. Eu vou corrigir com vocês aqui agora, mas pode enviar lá no link da aula de sábado, tá? Então, beleza, então. Obrigado. Por nada. Letra A, letra B.
Letra C. Até aí, ok? Tranquilo. Ok. Letra D. E a letra E. Número 3. Resultado da nossa letra A. 1101. Resultado da nossa letra B. 1000. Resultado da nossa letra C. 10111. Perfeito? Vamos para o número 4. Mais uma vez, pessoal, se alguma não bater com a resposta de vocês e vocês quiserem que a gente resolva passo a passo, para vocês me chamarem a atenção aqui, tá bem? Número 4, primeira resposta, 1000. Segunda resposta, 11. E a terceira resposta, 101. Vamos para 5. Oi. No caso aí, dessa número 4 aí, se eu colocar os zeros na frente aí, é igual ao normal mesmo, não? Zero à esquerda não interfere, não? Ou estaria 0 à errado? esquerda em binário continua sendo 0 à esquerda, tá bem? Então não estaria errado, não, né? Não, não tá errado não. Continua tendo o mesmo valor, tá? É uma boa prática a Beleza. gente sempre forçar 8 bits, pelo menos. Mas não faz mal nenhum se a gente, pelo menos nesse momento que a gente está falando só de aritmética e conversão, só dar o resultado direto, tá? Lembrando que vocês percebam aí que a gente não está falando hora nenhuma de número sinalizado. Isso é importante destacar. Número 5, né? Professor, Sim, você se importaria em fazer a letra B do 4? claro que não, Vamos fazer. Letra B do 4? Eu fiquei meio em dúvida nela, Vamos fazer ela aqui. Vamos lá. Eu arrumei um brinquedinho novo para escrever aqui, mas é mais difícil do que sem ele, viu? 1000 menos 1 0. Beleza. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, a gente vai ter que pegar da casa da frente. Mas essa casa da frente não tem nada. Então, a gente vai pegar da casa da frente. Então, aqui, a gente vai cortar esse 1 e a gente vai ficar com 10 aqui, ó. Né? Desses 10, eu vou jogar 1 para a casa da direita. Então, eu vou cortar esses 10. 10 menos 1 sobra 1.
Se eu joguei para a direita, ficou 10 aqui. Agora eu consigo fazer esses 10 aqui, ó, menos 1. Então, 10 menos 1, 1. Aqui, na minha terceira coluna, sobrou 1. 1 menos 1, 0. E do que ficou para lá, 0 menos 0, 0. Tudo bem? Então, nosso resultado final, 11. Ok, beleza. Muito obrigado. Ô, Oi. Lucas, a número três, letra B, você poderia fazer, por favor? Vamos testar com outra ferramenta para ver se fica melhor. 3B. Positivo. Essa aqui é a 4. Ah. Vou fazer aqui a 3. Ô, Lucas, é 4B, essa que você fez aí. Bem observado. Quatro B e 3B, né, Marcelo, que você pediu? Positivo, Lucas. 101. Zero, um. E a gente está falando de uma soma, né? Então vamos somar esses números aí. 1 mais 1 dá 10, né? Então o resultado que a gente tem aqui embaixo é 0. Se dá 10, foi 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 dá 10. Então, mais 1, 0 e foi 1. 1 mais 1 dá 10, mais 0, 10. Então, 1, 0, 0, 0. Ok? Ô, professor, para forçar o 8 bits que você fala, é adicionar zero o suficiente para até chegar a 8 bits, né? Completar Aí 8 não altera o bits. valor não, né? Isso, Pedro. Entendi, obrigado. Ô, Lucas, nessa Oi. letra B, eu fiquei com dúvida com o resultado, é porque eu tinha colocado 101 mais 111. Tá? Eu não coloquei 101. É por Ah, isso. Eu coloquei 101 mais 111. confundiu aqui na hora, E aí eu né? não fui. Tranquilo. 101, confundi na hora, coloquei 3. Mas não tem É, problema, não, né? não, tranquilo. E é fácil Eu de fiz certo, confundir, viu? É muito tá? 1 e muito 0. Por isso. Beleza. Agora que eu reparei que eu tinha colocado 111 e não Não, 11. tranquilo. Para a gente fazer conceito 111 aqui, acho que eu não consigo editar, consigo? Não consigo editar. Consigo agora. A gente fazer com 111, o comecinho ali vai ser o mesmo, né? Mas na hora que a gente chegar na última soma, ao invés de 10, a gente vai ter como resultado ali o 11, né? Então, 1100. Beleza? Beleza, Lucas. Eu vou Beleza, só obrigado. desfazer aqui para deixar, como eu identifiquei como 3B, que fique 3B. Tá? Vamos para 5? Pode ir, professor.
Número 5, letra A. Zero, 01, 00. Número 5, letra B. 1010. Número 5, letra C. 1111. Ô, Lucas, Sim. eu poderia fazer a 5A, que meu resultado deu errado. Vamos fazer a 5A aqui. 5, letra A. 110 que multiplica 110. Zero vezes zero, zero. Na realidade, 3 zeros aqui, né? Saltamos uma casa, já que a gente vai saltar a casa que a gente vai começar a multiplicação. 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Pulamos para o terceiro bit, então a gente salta mais uma casa. 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 1. A gente precisa somar esses números agora. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar... Vou somar esses daqui. 0. Somar estes daqui. 0. Estes daqui. 1. Estes daqui. 1 mais 1, 10. Então, desce o 0 e vai 1 aqui. 1 mais 1, 10. Desce o 0, vai 1, mas como acabou, a gente pode colocar ele aqui. 10, 01, 00. Beleza? Beleza, obrigado. Número 6. Resultado da nossa letra A. 101. Letra B. 100. A nossa letra C. 11011. 6 foi, ok? Ok. Ô, Lucas, tem como você refazer a letra A e a minha deu alguma divergência aí na da 6? A dá 6? Vamos Eu não fazer sei se eu ela. escrevi alguma coisa errada. A minha também deu. Pode ser eu que errei. Se começa de todo mundo dar uma coisa do professor da outra, a chance de eu ter errado é grande. Vamos lá. 1010. Dividido por 10. O primeiro eu vou pegar aqui, né? 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. 10 menos 10 sobra 0. Eu desço 1. 1 dividido por 10, 0. Continua sobrando 1. Eu desço 0. 10 por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. Sobra 0. Tá? É aquela ideia. Provavelmente na hora que vocês desceram aqui, ó, vocês já desceram 10 direto, né? Aí vocês encontraram como É, foi isso resultado mesmo. Eu 1. esqueci de subir o 0. Isso. Divisão igual a gente faz em decimal. Se a gente desce a próxima casa e ela não divide completamente, então é 0, tá? É, nas outras eu fiz isso, nessa daí foi falta de atenção.
É porque o número tava muito bonitinho para dar incompleto ali, né? Eu errei isso aí também. É A gente verdade. vai na intuição ali, ó, 10, 10. Ah, não, isso aqui é 1, 1. Não tem erro, não. Vamos para a sétima aqui. Sétima era a mais divertida. Ô, professor, calma aí, volta lá rapidinho, só pra me ver um negócio. É, você colocou 10 dividido por. Era aquela mesma questão de cima lá ou era diferente? Você fez o 11 Não, 0 dividido por 10, né? essa aqui é a divisão. É a 6, A, Ah, não, sim, sim, tranquilo, tá? tranquilo, A outra foi tranquilo. a 5A, Entendi, obrigado. tá bom? Número 7. A número 7, pessoal, me pede o seguinte. Eu tenho um circuito decodificador. Meu circuito decodificador está aqui, tá? Esse circuito ele é utilizado para converter dígitos decimais do teclado para um código binário. Então, a gente não precisa entender o que acontece nesse codificador, tá bom? A gente não precisa entender o que acontece nesse codificador, mas a gente sabe que o resultado é um número binário. Então, ele deu como exemplo aqui que foi apertado o número 4. Então, pressionou o número 4. E na hora de sair, a gente teve a seguinte saída. A é alto, A é baixo, B é baixo, C é alto e D é baixo. Tá? Eu vou reescrever isso daqui na forma de zeros e uns. Né? Então, a gente pode escrever que A é baixo, B é baixo, C é alto e D é baixo. Tá? Então, o que eu tive como resultado foi isso daí. A gente tem que o número é representado na forma A, B, C, D. Ou seja, se eu usar essas conversões aí, 0, 0, 1, 0. Ó. A única dificuldade desse exercício é a ordem que isso daqui está representado. Ó. Porque se a gente tivesse isso representado em uma ordem direta, B, C, B, a gente ia ter como resultado 0, 1, 0, 0. Que em decimal é 4. Perfeito? Então, na realidade, a gente tem uma conversão em decimal, só que de trás para frente. Né? Apenas na hora de organizar os termos ali, ele Ao contrário, professor. ao contrário. Conseguiram identificar isso daí? Eu quebrei a cabeça. Não tem isso aí. Então, assim, o negócio desse exercício era tentar encontrar uma lógica para essa conversão.
a nossa lógica de conversão é que ele faz isso ao contrário, tá? Então, se ele faz isso ao contrário, eu vou fazer a conversão normal aqui, 0010, mas na realidade, vou escrever assim, DCBA igual a 0010 e ABCD 0100. Bom, vamos fazer aqui para B. Número 5. Zero, um. Se a gente for escrever na ordem que o exercício pede, a gente vai escrever como 1010. Letra C. Número 7. 0111. Se a gente for colocar na ordem certa, 1110. E por fim, o nosso número 8 aqui. 1111. Esse ficou legal, né? Esse, quem pelo menos fez a conversão em binário, não tinha como errar, né? Porque quando a gente coloca na ordem certa... Opa, viajei aqui, né? Isso que eu tô falando só daria certo se fosse 15, né? Agora sim, ó. Número 8, 1000, como a gente precisa representar ele de forma inversa, 0001. Beleza? Beleza, Lucas. Vamos começar a aula de hoje? A matéria de hoje, né? A aula a gente já começou. Ô, Lucas, Pode falar, Marcelo. eu fiquei com dúvida nisso aí, porque quando eu pego lá o CI 4511, aí ele me mostra a tabela de entrada DCA e a saída ABCD. Pois é. É o que a gente tem aqui, né? Deixa eu achar a tela de novo. É um circuito decodificador. Teoricamente, ele já faz essa conversão, né? Só que a gente tem que ter o cuidado aqui. Você olhou qual CI? É o 4511. Vamos ver aqui qual que é. CI 4511. O que você está usando é um decodificador para display de 7 segmentos. Tá bem? O que você está usando, assim, esse CI que você está citando aí, ele é um decodificador para display de 7 segmentos. Então, ele vai ter algumas peculiaridades a mais, tá? Você perceba aqui o seguinte, esse codificador que está sendo mostrado no exercício, ele tem 10 entradas e somente 4 saídas, né? O codificador de 7 segmentos, ele vai precisar ter 8 saídas aqui. Porque ele vai ter que lidar com os 7 segmentos, né? Display de 7 segmentos é aquele, pessoal. Tem um segmento aqui, um segmento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, você indica qual segmento que fica aceso, qual segmento que fica apagado. E nisso você consegue formar todos os números de 0 a 9. Tá? Então, o display de 7 segmentos funciona dessa forma. Ele codifica isso em quais bits isso tem que ficar aceso ou apagado. Então, dentro do hardware,
muitas vezes os hardwares são fabricados, construídos, como forma de simplificar a programação, tá? Então, isso é uma sugestão de você já entrar aqui com D, C, BA, para na saída a gente já ter aquela saída A, B, C, D certinha, tá? Então, no caso aí do 4511, ele já ajuda nesse sentido, tá bom? No nosso caso, a gente não teve a especificação de qual que é esse circuito, entendeu? Só que a gente tinha um exemplo de funcionamento, que era o número 4, e aqui embaixo, aqui, ó, aqui cortou porque na hora de eu trazer o exercício para cá. Mas ele fala assim, no 4 em nível alto, e quando a gente tem 4 em nível alto, ele está dando aqui que a saída é essa, 01, 00. E que o que ele considera bit A, B, C e D está em cada um desses estados, tá bom? Então, por isso que a gente não poderia considerar outro circuito integrado, mesmo que fosse um tipo de codificador, porque o exercício está considerando esse tipo específico. A gente vai ter circuitos codificadores com funcionamentos diferentes, tá? Ah, seguem um padrão, maioria é parecido, mas não impede de ter diferente. Por isso que a gente tem o datasheet especificando todo o funcionamento de circuitos integrados, né? Se vocês pegarem aqui, ó, deixa eu baixar o datasheet só desse CI. Mudou a tela de compartilhamento de vocês aí? Ok. Mudou. Só desse CI 4511, isso daqui é um datasheet. Um datasheet é como se fosse um manual completo de um circuito integrado. Vocês sabem o que é um circuito integrado? Um CI. Como é que é? Um CI, um componente eletrônico. É um CI, é. Deixa eu mudar a tela aqui de novo, ó. Isso daqui é um exemplo de circuito integrado. É o próprio 4511, ó. Deixa eu dar uma rabiscada nele aqui para deixar mais claro. É o próprio 4511. Este aqui, ó. Eu não estou conseguindo fazer a marcação, mas acho que deu para vocês verem, né? É esse CI aí encapsulado, com 8 terminais. Então, esse é um exemplo de circuito integrado, tá? Então, todo circuito integrado tem um manual próprio dele. Desse CI 4511, eu estou com o manual dele aí. Esses manuais a gente chama de datasheet, tá? Então, você perceba que só daquele CI eu tenho um datasheet de 15 páginas, né? Aqui, ó, construção interna dele, tá? Várias portas NAND, NOT, tá? Níveis de tensão, temperatura que eles aguentam, níveis de corrente, qual nível de tensão que ele é considerado alto, qual nível de tensão que ele considera baixo, tempo de latência, tempo de transição, toda informação que existe sobre esse circuito eletrônico, ele está dentro do datasheet, tá? Aqui, ó, simulação de ondas, então com todos os parâmetros das ondas dele, tá bom? Então, questão de pinagem, ó, e questão de dimensões dele. Então, assim, todo codificador funciona assim? Nem todo.
Você pode afirmar que a maioria talvez funcione assim, mas para você conhecer o real funcionamento, a gente tem que pegar o datasheet e dar uma estudada no datasheet para entender o funcionamento dele, tá bom? O datasheet tem muita informação profunda. Às vezes o que a gente quer tá num canto de página ali, a gente não precisa nem ler o resto, tá? Deu para entender, Marcelo? Beleza, Lucas, obrigado. Por nada. Vou finalizar a apresentação aqui do Jamboard. E vou compartilhar a tela do PowerPoint com a aula de hoje. Enquanto isso, vocês podem escrever no presente no chat aí. Podemos começar? Pode. Só um recado. Vocês chegaram a ver que a Janaína postou a divisão dos grupos lá, né? No Classroom. Chegaram a ver? Sim, Eu acho que o Rodrigo vai... Vocês têm aula com o Rodrigo, amanhã? hoje. Hoje. Beleza. Então o Rodrigo vai dar uma introduzida no assunto do que vai ser o trabalho Conheça o 7, tá bom? De vocês. E a gente dividiu em 5 grupos, tá? Eu vou deixar o Rodrigo dar essa introdução, foi o que a gente já tinha combinado. E qualquer dúvida a gente conversa na aula de amanhã, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou falar com vocês hoje aqui um pouquinho de sistemas digitais, né? São conceitos, são informações que estão dentro da ciência de sistemas digitais, conhecido também como eletrônica digital, né? Vocês tiveram uma introdução de eletrônica digital no semestre passado, eu falei um pouquinho de eletrônica digital, porque eu queria falar das tabelas verdades para vocês, em acionamentos elétricos. Então, hoje aqui a gente vai conhecer, rever, né, essas portas lógicas e, dependendo, a gente já começa a mexer com os circuitos digitais propriamente ditos. Só um segundinho aí que eu acho que eu abri o slide errado. Já começou lá na porta XOR.
Não, pessoal, só um segundinho aqui que eu tive um problema aqui. Vamos lá. Vamos preenchendo em tempo real aqui, então. Tá na tela aí a apresentação de vocês? Sim. Então vamos Tá lá. A certo. primeira porta que a gente conheceu, e é a mais simples, é a porta inversora, que a gente chama de porta norte. Vocês se lembram qual que é a simbologia dessa porta? Ela é um triângulo com risquinho na ponta, não, né? Ela é um triângulo com uma bolinha na ponta, né? Dessa forma aqui, ó. Bom? Dessa forma aqui, tá? Observem o seguinte. Na porta norte, eu não tenho problemas em colocar esta bolinha na saída ou esta bolinha na entrada, tá? E o que representa a inversão da porta norte é a bolinha. Por que não tem problema? Porque, de qualquer forma, a gente está trabalhando com uma única variável. E esse triângulo significa somente dar sequência no processo, passar o sinal à frente. Então, não me interessa se a variável é invertida antes ou se ela é invertida depois. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Então, quem consegue traduzir para mim em palavras a operação da porta norte? O que que acontece aí? A saída é sempre o inverso da entrada. A saída dela é sempre o inverso da entrada. Beleza? Deixa eu ver só um padrão para a gente escrever nisso daqui. Então, quando a entrada for nível alto, a saída tem nível baixo. Quando a entrada tem nível baixo, a saída tem nível alto. Perfeito? Então ela funciona dessa forma, tá? Nossa porta inversora NOT. Outra observação. Esse é o símbolo padrão mais comum.
Esse é o símbolo mais comum. Mas a gente tem uma representação retangular também que é possível, tá? Então, essa representação aí também significa operação de inversão, numa representação retangular. O que é importante a gente ter em uma porta lógica? É o que a gente chama de tabela verdade, né? Então, a tabela verdade eu vou chamar aqui de, no nosso caso de tabela verdade, para a porta NOT, eu não vou precisar de 3 colunas. Eu só tenho um dado entrando. Então, o dado que entra, que é o dado de entrada, e o dado que sai, que é o dado de saída. Também não vou ter 4 linhas, que não tem combinação de variáveis. Então, se entra 1, desculpa, se entra 0, sai 1. Se entra 1, sai 0. Perfeito? Então, essa daqui é a nossa tabela verdade para a porta NOT. E por fim, eu vou mostrar a representação booleana. Tá? Então, a nossa representação booleana, eu vou supor aqui que a gente tem entrando A, a gente tem entrando A, nós temos saindo X. Então, na minha representação booleana, X é igual a A barrado, tá bem? Ou seja, essa barra aqui significa o inverso. Neste caso, é o inverso de A. Tudo bem? Então, essa foi a primeira porta que nós conhecemos, que eu apresentei para vocês. É a mais tranquila, é a mais direta que tem de trabalhar, tá? Vamos para a próxima? Na realidade, deixa eu ver se eu acho os pulsos aqui, já para eu já falar de pulsos com vocês. Aqui, ó, bacana. Observe esse desenho desses pulsos aqui, ó. Eu tenho um pulso que faz a transição de 0 para alto, fica um tempinho em alto e depois baixa. Se eu tiver esse mesmo pulso passando por uma porta NOT, a transição vai ser inversa, né? Então percebam que ele chega em nível alto, faz a transição para baixo, fica um tempinho embaixo e depois sobe de novo. Então a gente consegue representar também a operação dessa porta em formas de onda, tá bom?
Segundo tipo de porta, então eu vou modificando aqui, ó. Segundo tipo de porta é a porta end. Se recordam de como é a simbologia da porta end? Não? Simbologia da nossa porta end aqui, ó. Então, observe que, diferente da porta NOT, a porta end traz para a gente duas entradas, tá? Então, a gente tem duas informações entrando ali. Essa porta end, ela pode ser representada através também da sua configuração retangular, que é essa daqui. Bom, vamos montar a tabela verdade dessa porta end? O que vai precisar acontecer nessa tabela? Eu vou precisar de mais duas linhas. Eu vou precisar de mais uma coluna. Então, eu vou ter uma coluna de entradas, uma referente a A, uma referente a B e uma referente à minha saída, que eu chamei ali de X. Tá? Referente a X. Eu vou colocar todas as opções para A e para B. Então, a primeira possibilidade que eu tenho é de que A seja 0 e B seja 0. A segunda possibilidade é de que A seja 0 e B seja 1. A terceira possibilidade de que A seja 1, B 0. E a quarta possibilidade de que nas duas entradas seja um nível alto. Tá bom? Quem se recorda aí como que funciona essa tabela verdade? Eu não me recordo não, Lucas. Te passou, professor? Semestre passado. Nessa aí o circuito é em série. Se as duas portas tiverem nível lógico baixo, a saída vai ser nível lógico baixo. Se uma das portas tiverem nível lógico alto, a saída vai ser baixo. E quando as duas tiverem nível lógico alto, a saída vai ser nível lógico alto. Perfeito. Quem que falou aí? Foi o Marcelo? Ok? Show, Marcelo. Só lembrar aqui, ó. Qual que é a tradução de end do inglês para o português? E, né? Uma coisa e outra. Então, a gente precisa ter as duas entradas em nível lógico alto para que minha saída tenha nível lógico alto. Se eu tiver pelo menos uma entrada em nível 0, é o que acontece aqui, é o que acontece aqui, é o que acontece aqui. Se eu tiver pelo menos uma das saídas, das entradas em nível 0, isso não vai ser o suficiente para jogar minhas entradas para nível alto. Minhas entradas continuam em nível 0, né? Vocês conseguem me dar um exemplo disso daí no mundo real? Nem imagino. Conseguem pensar em nenhum exemplo aí, não? Já andaram em carro que o carona tem sensor de cinto de segurança para o carona?
Já sim. Quando tem uma pessoa sentada ali e ela não coloca o cinto, fica dando aquele bipzinho, né? Pi, 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 para alertar a pessoa de que ela tem que colocar o cinto de segurança. O que é mais interessante é que quando não tem a pessoa sentada, o bip não fica tocando. Então acaba que no sensor de cinto de segurança, a gente tem duas condições, né? Ter uma pessoa sentada no banco e o cinto não estar conectado. Então, Lucas, como é que ele sabe se tem um passageiro ou não, no caso? Em cima do retrovisor ali tem um sensor quase despercebido por vocês aí, mas em cima do retrovisor tem um sensor ali que ele percebe se tem uma pessoa no banco ou não, tá? Então, por exemplo, se eu colocar algum objeto lá, ele apitaria do mesmo jeito como se fosse uma pessoa? Se o objeto tiver a dimensão suficiente do campo de visão do sensor, sim. Se você colocar, por exemplo, um bonecão de posto ali, né? Ele vai apitar. Se você colocar uma caixa de, sei lá, você resolveu transportar ali uma televisão. E se você não passar o cinto na televisão, ele vai apitar. Ok, obrigado. Se tiver na região de controle do sensor, de sensibilidade dele, ele vai notar sim, tá bom? Então, como que a gente pode explicar o funcionamento desse sensor, dessa porta lógica, usando palavras do português? Então, a gente pode falar que a operação dela é a seguinte: a saída só terá nível alto quando todas as entradas também tiverem nível alto. E eu vou destacar aqui todas, porque pode ser duas, podem ser três, podem ser quatro, podem ser 16, podem ser 32, tá? A gente não tem limitação da porta end. O funcionamento dela sempre é o mesmo, tá bom? Então, se a gente tiver uma porta end com 5 entradas, o único momento em que a saída vai ter nível alto é quando as 5 entradas também tiverem nível alto, tá? Essa representação booleana de uma porta AND, ela é dada por uma multiplicação. Tá? Ela é dada por uma multiplicação. Por que multiplicação? Façam o teste aqui, ó. Vamos multiplicar A por B. Sempre multiplicar A por B. Considerando as nossas regras binárias, que para multiplicação são iguais às regras decimais, eu tenho que 0 vezes 0 é 0. Eu tenho que 0 vezes 1 é 0. Eu tenho que 1 vezes 0 é 0. Eu tenho que 1 vezes 1 é 1. Então fica bem simples de eu representar essa operação, essa porta lógica, através de uma multiplicação. Porque o resultado da multiplicação me dá o mesmo resultado da minha porta lógica AND, tá bom? Dúvidas quanto à porta AND? Não, professor, tranquilo. Tranquilo.
Então, eu vou passar aqui para vocês. Só para a gente ver como que isso daqui funciona em questão de forma de onda, tá? Então, olha que bacana aqui. Coloquei duas ondas, A e B. Essas ondas A e B representam um número, né? No caso de A, representa o número 10110. No caso de B, representa o número 1100, tá? Então, quando a onda está em nível alto, ela é 1. Quando ela está em nível baixo, ela é 0. Percebam que a gente tem períodos de tempo pré-determinados. Então, esses períodos de tempo são do sistema, definido pelo que a gente chama de clock, tá bom? Se eu tiver essas duas ondas A e B entrando na minha porta AND, o meu resultado vai ser exatamente essa terceira onda digital, tá? E como que eu chego nessa onda digital? Eu faço uma associação AND bit a bit. Então, eu faço o AND dessas duas. Ó, beleza. 1 e 1 dá 1. Eu faço o AND do segundo bit. Deixa eu só minimizar aqui, beleza. Eu faço o AND do segundo bit. 0 e 1 dá 0. Eu faço o AND do terceiro bit. 1 e 1 dá 1. Eu faço o AND do quarto bit. 1 e 0 dá 0. E por fim, eu faço o AND do quinto e último bit. 0 e 0 dá 0. Tá? É importante quando a gente for trabalhar com esses diagramas de temporização e formas de onda digital, que elas sejam desenhadas perfeitamente uma embaixo da outra, por conta desses pontos de transição, tá? Esses pontos de transição são importantíssimos, porque é onde que acontece a operação ou a mudança do resultado da operação. Bom? Vamos para a terceira porta. Quantas horas aí, pessoal? 32. Beleza. Dá pra gente fazer pelo menos a OR hoje ainda. Então, nossa... Opa! Tô chamando de inversora, mas é END. Agora, porta OR. Lembram a simbologia da nossa porta OR? Da nossa porta... Vou até colocar entre parênteses aqui, ó, para facilitar vocês lembrarem. Lembram da simbologia dela? Uma flecha? Parece uma flecha? A ponta de uma flecha? Lembra, né? É bem parecida com a nossa porta END, mas a base dela ali, né? Ela é um pouco arredondada. Então, é esse símbolo aqui, ó. Lembra um pouco uma flecha, né? Observação aqui. Para nossa representação retangular. Deixa eu copiar a representação retangular da porta END.
Essa de cima ali, pessoal, é a representação da porta end. Então, vocês observem que esse I comercial aqui quase que não deixa dúvidas para a gente, né? A gente que está acostumado aí das duplas brasileiras usarem muito esse I comercial, então é A e B. Então, essa representação retangular para a gente é tranquila. Na porta OU, ela é dada por um maior ou igual a 1. Tá? Maior ou igual a 1. Por quê? Porque a gente vai ter isto. Eu vou voltar nisso daqui. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que desse maior ou igual a 1. Tá? Vou dar spoiler não. Vamos passo a passo. Então eu vou apagar aqui minhas saídas. Como eu tenho duas entradas nessa porta OU, eu mantenho minhas duas entradas aqui e faço todas as combinações possíveis para essas duas entradas. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Tá? Quem se lembra aí do funcionamento da porta OU? Quando uma das entradas estiver em nível lógico alto, a saída vai ser em nível lógico alto. Então, se tiver pelo menos uma entrada em nível alto, a saída é alto. Então, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é alto, 1 e 0 é alto, 1 e 1 também é alto. Tá? A gente representa essa porta lógica através de uma operação de soma. Bom? Então, a representação booleana é de A mais B. Porque é como se a gente estivesse somando as duas entradas. E eu quero saber se, a partir dessa soma, o meu resultado é maior ou igual a 1. Tá? Se o meu resultado for maior ou igual a 1, eu dou uma resposta positiva. A minha resposta positiva é representada por um nível alto, verdadeiro. A minha resposta negativa, ela é representada por um nível baixo, zero ou falso. Tá bom? Então, se a gente faz aqui, ó, 0 mais 0, isso daí é igual ou maior que 1? Não. Se não, 0 para representar o falso. 0 mais 1, isso daí é igual ou maior do que 1? 0 mais 1 é 1, então é igual a 1. Então, verdadeiro. 1 mais 0 é 1. 1 também é igual a 1, então, verdadeiro. Por fim, 1 mais 1 é 10. 10 em binário é maior ou igual a 1? Sim, também é maior ou igual a 1. Então, também é verdadeiro. Tá? Então, para a gente fazer a tradução em português de como que essa porta lógica funciona, a gente pode afirmar aqui que a saída só terá nível baixo quando todas as entradas também tiverem nível baixo. Tem outra forma de escrever isso, né? Eu posso escrever isso aqui e deixa eu colocar um ponto aqui, só para separar. Ou posso escrever isso aqui de forma que a saída sempre terá nível alto quando pelo menos uma das entradas tiver nível alto. Essas duas afirmações que eu fiz são equivalentes, tá bom? E eu consigo fazer isso para todas as portas lógicas. Eu consigo dar essa explicação de operação de formas diferentes, tá? Consegue me dar um exemplo de funcionamento? Pensar em alguma coisa?
Conseguem pensar em nenhum exemplo aí, não? Não, Lucas. Não precisa ser necessariamente um exemplo real, pessoal. Alguma coisa que vocês acham que isso aqui pode ser aplicado. A lâmpada com o interruptor three-way. Explica o funcionamento para mim, ô Marcelo. No caso do three-way, quando eu aciono um interruptor, se a lâmpada estiver apagada, eu aciono um, a lâmpada liga. Se eu acionar o outro, a lâmpada apaga. Sempre alterna. Exatamente. Estou tentando achar um esqueminha de ligação para representar isso que você está me falando. Vamos ver. Aqui, beleza. Olha que bacana aqui, pessoal. Vamos lá. Dois interruptores, tá? Esses dois interruptores, eles vão acionar a mesma lâmpada. Esse é um interruptor, este é outro interruptor. Então, nessa situação aqui, vocês percebam que a lâmpada está ligada, né? Opa! Percebam que a lâmpada está ligada. A gente tem o nosso energia percorrendo esse caminho todo aqui, ó. Ó. Energia percorre isso tudo. Chegou na lâmpada, que é a nossa resistência, circuito fechado e neutro e fase. Beleza, caminho completo, percorrido por energia. Essa lâmpada acende. No momento em que a gente aciona esse interruptor, ele deixa de ter essa ligação aqui e ele vai fazer essa ligação aqui embaixo. Então ele está conectado aqui. E isso daqui deixa de existir.
Então, aquilo ali deixou de existir. Quando isso acontece, vocês percebam que a gente não tem mais o circuito fechado, né? Por quê? Minha fase está alimentando aqui, beleza? Minha fase vem cá, passa por aqui, chega nesse ponto, não tem conexão. O meu neutro até está conectado à lâmpada. Mas a saída da lâmpada aqui não está ligada à minha fase positiva, porque a saída dela também não tem conexão a nada. Então essa lâmpada vai estar apagada, tá? Só que essa lâmpada pode ser acionada pelo outro interruptor. Então, para a gente ligar de novo essa lâmpada, eu posso jogar este para nível alto ou este para nível alto, tá? Então, ou um ou outro. Aqui, Marcelo, a gente tem um problema que se a gente jogar os dois ao mesmo tempo, a lâmpada vai apagar. Você concorda comigo? Positivo. A lâmpada não muda de estado. Então, talvez esse three-way represente de forma mais próxima uma porta ou exclusivo, tá? Que a gente ainda vai ver. Ou short. Mas vale o entendimento. Acho que deu para entender bem, tá bom? Então, pessoal, dá para entender através disso daí. Vamos pensar através do carro. Vamos voltar para o exemplo do carro, utilizando o carro. O carro é bacana que o carro é cheio de sensorzinho e hoje está dentro da nossa realidade ver esses carros. Se a lâmpada do teto ficar acesa, ou o farol ficar aceso, tocar um bip de alerta, né? Então, a gente tem aquela situação que se a gente esquecer alguma coisa que está consumindo a bateria do carro ligada e a gente sair do carro, tirar a chave da ignição e abrir a porta, né? Ainda tem esse detalhe. E abrir a porta. Significa que a gente está desligando o carro, saindo do carro e deixando algo consumindo bateria, o que pode fazer ele descarregar. Aí o carro sempre fica dando esse bipzinho de alerta, tá bom? Para a gente finalizar a nossa porta ou aqui, eu só vou passar a forma de onda dela. Então, nossas duas ondas de entrada, onda A, onda B, cada onda representando um número binário. Essas duas ondas estão chegando aqui nas duas entradas dessa porta OR, tá? Ou dessa porta OU. O meu resultado X vai ser dado pela combinação dessas duas ondas sobre um efeito de soma, né? Sobre um efeito de porta OR. Então, vamos fazer aqui bit a bit. 1 ou 1 é 1,
0 ou 1 é 1, 0 ou 0 é 0, 1 ou 0 é 1, tá? Então, a gente tem aqui como resultado final a minha onda de saída X, tendo como referência aquelas duas ondas do exemplo, tá bom? Fechamos, turma. Fechamos, professor. Vou finalizar por hoje. A gente tem só 5 minutinhos aí, não faz sentido a gente começar a falar de outra porta lógica. A gente vê as outras portas lógicas amanhã, tá bem? Beleza, Ô, professor. Lucas, Oi. por gentileza, tem como só voltar na tela a forma de onda da porta-note, por favor? Tá aí, tá, Marcelo? Tá? Na porta-note ficou menorzinha porque ela é mais simples, tá bem? Beleza, peguei aqui, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então a gente finaliza por aqui hoje. Como é que é, William? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então a gente finaliza por aqui hoje. E até o final da noite aí eu posto o vídeo para vocês lá. Tá joia? Tenham um bom resto de noite aí. Um abraço. Até amanhã. Valeu, professor. Boa Valeu, noite, professor. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado.